Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Provérbios 27, verso 24. Que verso interessante, né? A riqueza não dura para sempre. Confiar nas coisas materiais é ter uma vida muito volúvel, muito passageira. A expressão que eu queria mesmo era instável. Uma vida instável. Quem se apega às coisas materiais, porque elas passam. Aqui diz assim, que a riqueza não dura para sempre, nem a coroa de geração em geração. Estamos estudando aqui no primeiro livro dos reis, que vem um rei, vai outro, lá no Reino do Norte especialmente, né? E vem outro, e mata todo mundo daquela geração, e vem uma outra dinastia. Vai passando. Ninguém é rei eternamente, aqui em outras palavras. Ninguém tem a coroa para sempre. Aí, um tempo atrás, faleceu a rainha da Inglaterra, né? Ficou muito tempo, hein? Acho que a pessoa que mais ficou no trono, né? Em um país, aí, em um reino, mas não dura para sempre. Não dura para sempre. A riqueza não dura para sempre. Não confie na riqueza. Confie em Deus. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos às 6 da manhã todos os dias, depois a repetição às 3 da manhã no outro dia. E tem muita gente que gosta de estar conosco na TV porque é bem cedinho. A gente começa bem o dia. Tem outros que veem o programa um pouco mais tarde, através do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal. Você pode ver o programa a qualquer hora do dia e pode ver qualquer capítulo da Bíblia. Nós já gravamos toda a Bíblia e alguns livros mais de uma vez. Você pode ter até 2 versões ali, sem problema nenhum. Isso é muito importante, estudar a Bíblia. Mas eu não estou acompanhando, eu estou lá em Samuel, eu estou lá em Esther, eu estou lá em Salmos. Não há problema nenhum. Um capítulo da Bíblia por dia. Mantenha isso regularmente. Se quiser seguir a gente aqui, pode seguir como estamos fazendo. Tá bem? Nosso canal no YouTube está à sua disposição para você poder se inscrever ali. Nós temos que agradecer muito aos Anjos da Esperança, porque eles nos apoiam, nos ajudam. Todo esse esquema aqui da Rede Novo Tempo vem ou existe por causa de Deus, claro, que move o coração dos Anjos da Esperança com suas doações. Não é? É muito importante a sua ação para pregarmos o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo, através das mídias sociais, dos cursos bíblicos, da rádio, da TV, uma gama de coisas. Cada dia surge uma área nova aqui no Novo Tempo para que as pessoas possam se inteirar da Palavra de Deus. Isso é muito lindo. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no NT Play também, para que você não perca nada, nenhuma mídia, você possa estar conosco em algum momento, de alguma forma. Isso nos alegra bastante. E graças aos Anjos da Esperança, que estão aí nos apoiando sempre, estão nos animando para pregarmos o Evangelho, né? E vai aparecer um número aqui para você fazer contato, para ser um Anjo da Esperança também, durante todo o programa. Nós temos essa revista para lhe oferecer, sobre oração. Deus me ouve? Eu tenho certeza que Deus me ouve. Alguém me escreveu aí, dizendo assim, Deus não me ouve mais. Agora Deus não me ouve mais, eu pequei demais, Deus não me ouve. Deus ouve, olha, é incrível. Não é? Mas o pecado me impede de falar com Deus. Não, é quando eu peco é que eu mais preciso falar com Deus. Não é? E aqui você vai aprender muita coisa sobre oração. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato. Eu quero a revista sobre oração, nome, endereço. Vão te orientar ali e você vai receber em casa. Enquanto aguarda, você pode fazer o pedido do curso pelo WhatsApp. É um outro número que aparece aqui, eles vão se revezando, vão aparecendo durante o programa, mas você pode dizer, eu quero fazer o curso bíblico Vida Espiritual, ou só o curso bíblico, ele já sabe, você já vai receber a primeira lição imediatamente. Bacana, não é? Até chegar o curso bíblico, ao chegar a revistas sobre a oração. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do primeiro livro de Reis. E logo após o intervalo, eu vou estar novamente aqui com vocês para começarmos o capítulo do dia. Não sai daí, é rapidinho.
estamos voltando aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. Nós estamos vendo aqui essa porção de nomes de reis e o rei tal começa no ano tal do outro rei. Vou explicar de novo, né? Essa é uma maneira muito boa, inclusive, da gente colocar aí uma cronologia para esses reis, né? Tendo algumas bases, você vai só colocando essas diferenças. O rei do norte começa a governar no tal ano do rei do sul, fulano. O rei do sul começa a governar no ano tal do rei do norte. E aí você vai comparando. Às vezes um rei aparece várias vezes, como Jeroboão apareceu várias vezes, mais reis no seu tempo, né? Ali reinou 41 anos, então mais reis podem governar ali e vai. De repente ele morre, aí vem o seu filho que vai governar, iniciando o ano tal do rei do sul, aí assim por diante. Aí dá para fazer uma tabelinha, tá? Alguns reis são mencionados antes deles aparecerem, porque eles têm que ver com aquele rei que está mencionado ou que estamos falando. Mas é só você ter um pouco de paciência e você vai ver todos esses quadros. Uma hora eu vou mostrar aí uma tabela e se você quiser, mande seu e-mail ali no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Eu mando para você uma tabelinha também, tá bom? Beleza? Vamos lá para o capítulo 16. Nós falamos de Baasa, terminamos ontem em Baasa, né? Baasa foi o rei que matou toda a família de Jeroboão. Havia uma profecia para isso, né? Lembram-se que Aías foi consultado pela esposa de Jeroboão, fingindo não ser esposa de Jeroboão. Ele disse, vai passar tudo isso aqui. Vai passar, os que ficarem na cidade vão ser lambidos pelos cães, os que ficarem nos campos vão ser picados aí pelas aves, mas Jeroboão vai passar. Então ele não vai ficar para sempre. Outra oportunidade, a segunda dinastia. O Reino do Norte teve 9 dinastias. De repente vai lá, mata todo mundo lá, um comandante, alguém, mata todo mundo da família do rei e governa. No Reino do Sul, não. Uma dinastia só. Embora uma grande maioria deles fosse e vivesse longe do Senhor, os primeiros 2 reis lá, depois da divisão, né, depois Salomão, Roboão e seu filho fizeram atrocidades. Aí vem Asa, o neto de Roboão, e ele serve ao Senhor. Aí vem um outro que não serve. Então não depende, nós falamos muito isso ontem, não depende de quem foi seu pai para você ser igual, sua mãe, seu progenitor. Você pode ser uma pessoa diferente, pode ter um caminho diferente. Sempre existe essa possibilidade aí. Então aqui fala de Baasa, fala dessa primeira dinastia, né? Porque é Judá. No 10º, aqui no capítulo 15, eu estava dando só uma olhadinha aqui para trás, né? O nosso assunto aqui é Baasa também, mas o 16. Então veio a palavra do Senhor para Jeú, o profeta, contra Baasa. Assim, eu te levantei do pó, te constituí príncipe, verso 2, e você fez pecar Israel, meu povo. Eis que vou exterminar você, assim como você exterminou os descendentes de Jeroboão. Eu vou exterminar você. Estamos falando de Baasa aqui, rei de Israel, do norte, tá? Então, ele repete a mesma coisa. Quem morrer na cidade, os cães vão lamber, vão comer, e quem morrer no campo, as aves vão se banquetear. E estão escritos ali. Baasa descansou com seus pais, estamos na segunda dinastia lá de cima, do norte. Baasa descansou e quem vem? Elá, seu filho, reinou. E assim veio a palavra do Senhor, né, através do profeta Jeú. Ele fala que realmente também acabará com a casa de Baasa, como acabou com a casa, porque Elá não fez nada legal. No 20º ano de Asa, 26º ano de Asa, então você vê, 26º ano de Asa, Elá, filho de Baasa, que é do norte, mas é comparado ao 26º ano de Asa, que é do sul, que foi um bom rei, ele começou a reinar. E reinou só 2 anos. Aí vem um camarada chamado Zimri.
Esse Zimri aproveitou que lá estava bebendo, embriagando-se e tal, etc., na casa de um mordomo seu, em Tisra, que era na cidade Tirza. E ele feriu, matou no ano 27º. Então ele teve um ano aí, quase 2 anos. 27º de Asa. Sempre comparando. Vai vendo que ele vai comparando o sul com o norte aí nas idades. Então, logo que feriu, começou a reinar. Feriu todos os descendentes de Baasa. Como o profeta Jeú tinha dito, vocês também vão passar. E aqui aparece a 3ª dinastia. Só que esse Zimri aparece aqui embaixo, ó. Verso 15. No 27º, quer dizer, dá 2 anos aí do outro, de Asa, ele começa a governar. Sabe quanto tempo esse Zimri governou? Só 7 dias. Porque o povo soube que ele matou Baasa e todo mundo da família, o povo foi para cima. E subiu aqui um comandante do exército. Agora vamos para a 4ª dinastia. 4ª dinastia. Onri, que era comandante do exército, subiu contra Zimri, que se suicidou. Ele se queimou. Verso 18. Então agora começa uma 4ª dinastia. Essa foi brava. Onri era o pai de Acabe. Você lembra de Acabe? Vamos ouvir aqui sobre Acabe. Mas esse Onri chegou e o reino se dividiu em 2. Ele conseguiu unificar o reino do norte. Um só. E foi ele quem começou a reinar, foram 12 anos, em Samaria. Agora aparece Samaria com Onri. Então Samaria se torna a capital mais importante do reino do norte. E Jerusalém do reino do sul. E essa questão dos samaritanos, vai anotando aí, começa aí atrás. Por aí. Bom, olha o verso 25. Fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos os que foram antes dele. Só que ele teve um filho, o nome dele era Acabe. E esse Acabe, meus queridos e minhas queridas, foi um camarada tremendo. O livro de Reis, 1º Reis, até o capítulo 11, fala de Salomão. Vai falar de uma sucessão de reis. E vai mostrar que os reis, o reino foi dividido, maioria. Só um prestou, Asa, que era do sul, do norte nenhum. Fala que Onri, que era do norte, estabeleceu Samaria para governar, foi o pior até então. Só que vai falar de Acabe também. Finalzinho, a partir do verso 29, começa dizendo aqui: Acabe, filho de Onri, começou a governar no 38º ano de Asa, rei de Judá, um rei bom. Um rei bom, lá de Judá. Acabe, um rei péssimo, nós vamos ver aqui. Verso 30 diz, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então ele fez pior do que o Onri, o seu próprio pai. Ele ganhou do seu pai. Passou todas as expectativas de ser o pior até então. E aí diz aqui, como se fora coisa de somenos importância, né? Verso 31 eu estou lendo. Andar ele nos pecados de Jeroboão, tudo vai lá para trás para Jeroboão. E Jeroboão foi muito ruim, ele foi pior do que Jeroboão e pior do que seu pai, que foi pior do que Jeroboão. Olha que coisa maluca, Reino do Norte. Então, além de andar nos pecados de Jeroboão, quais foram os pecados de Jeroboão? Manteve o culto do jeito dele, datas diferentes, sacerdócio diferente. Ele era o sacerdote, sumo sacerdote dessa nova crença do Reino do Norte. Ele manteve a adoração desses bois lá, desses bezerros de ouro, ele manteve o centro agora. Samaria era o centro religioso, que iria ficar competindo com Jerusalém, só que era um centro completamente diferente, né? Mas ele fez pior do que todos que passaram dele, e como se isso não fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, o que ele fez? Ele tomou por mulher a Jezabel. Agora você vai começar a ouvir falar sobre Jezabel.
Filha de quem? Filha de Etibaal. Meu pai é Baal, quer dizer, forte Deus. Etibaal, rei dos Sidônios, que era o quê? Que era sumo sacerdote também de Baal. E esse Acabe, diz aqui no verso 31, foi, serviu a Baal e o adorou. Um pior que o outro. Do norte, um pior que o outro. E esse a Bíblia diz que foi o pior. Verso 32, diz que ele levantou um altar para Baal. Ele se casou com Jezabel. A Jezabel vai para lá, vai para Samaria, de repente ela começa a chorar. O que foi? Você está chorando aí? Porque eu não tenho aqui ninguém para adorar, não tenho um local para adorar. Bom, vamos construir um templo para você adorar. Construir um templo para Baal. Mas eu não tenho sacerdote. Então vamos trazer os sacerdotes. Trouxeram 450 sacerdotes de Baal e 450 de Astera. Olha, pronto, agora eu tenho como adorar. O povo todo começa a adorar também. É um absurdo, não é? Deus disse, não se case com alguém que tenha uma crença diferente. É isso que dá. Ele edificou a casa de Baal. Ele levantou o altar na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu, olha só, mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, inclusive Jeroboão. Foi o pior. Tem gente que gosta de ser o pior, né? O pior da classe, o pior do... Ele foi o pior. Se casou com alguém que era sacerdotisa de Baal, filha do sumo sacerdote de Baal. E aqui diz que em seus dias, Eliel, o belemita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube. Foi morrendo gente aqui, né? Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Josué, filho de Nun. Quer dizer, Jericó não era para ser reedificada. Essa era a ideia, não era para ser reedificada. Quando esse camarada aqui, Eliel, começou, o primeiro filho morreu. De repente, quando ele fez mais, pôs as portas, o outro filho morreu. Não era para fazer isso. Jericó era o símbolo também de pecado e tudo mais. Mas aqui o foco mesmo, aqui é só uma informação. O foco é Acabe. Acabe foi o pior de todos. E agora, como eu disse, até o capítulo 11, Salomão, do 12 em diante a divisão, os reis que vão aparecendo, um rei só bom, que é o rei Asa, que reinou no sul, em Jerusalém, no Judá, e os demais reis lá do norte, todos péssimos, um pior que o outro. E chegou a vez de Acabe ser o pior dos piores. Agora, a partir do capítulo 17, aparece Elias. Embora Israel, que é o reino do norte, estivesse completamente afastado de Deus, ele não os largou. Ele mandava profetas, Jeú, Aías, e agora ele manda Elias. E Elias teve uma boa parte do seu ministério trabalhando com o reino do norte. Trabalhando no reino do norte. Ele sai lá depois de alguns fatos aqui, mas agora nós vamos conhecer um pouco mais a história de Elias, que aparece pela primeira vez aqui. Elias, o tesbita, morador de Gileade, vai falar com Acabe. Deus o manda falar com o pior rei de Israel. Mas não era o pior em administração, porque administrativamente ele fez muitas coisas interessantes para Samaria, para Israel todo. Guerras e tudo mais. Mas era o pior espiritualmente. E Deus tem uma mensagem dura para com ele. E ele usa um profeta para isso. Deus nunca abandona aquele que está no caminho errado. Tem sempre uma mensagem para voltarmos aos caminhos do Senhor. Ou para andarmos na direção do reino de Deus. Sempre vai haver isso. Por pior que sejam as pessoas, Deus sempre está buscando as pessoas, dando uma oportunidade. Você não precisa ficar aí no erro. Deus chama você. Vamos orar? Pai querido, terminando este capítulo que vai abrir a porta agora para Elias, falando do pior rei de Israel e a experiência que o Senhor tem através de Elias com ele.
Vamos aprender muitas lições a partir de agora. Nós queremos ter sabedoria para entender bem essa questão. Mas queremos ter um coração puro e dedicado ao Senhor. Queremos ouvir a Tua voz mesmo quando estivermos pecando, mas que possamos levantar os nossos olhos, levantá-los e enxergar o Teu coração amoroso e andar segundo a Tua vontade. Então abençoa todo estudante da Bíblia que se deparar com esta história, para que ele cresça espiritualmente. Em nome de Jesus nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã, capítulo 17. Elias, hein? Você vai conhecer o melhor. Até lá. Vale tudo para se alcançar o sucesso na vida? O capítulo da Bíblia que analisaremos hoje mostra que não. Para se compreender a cronologia do capítulo 16 de 1 Reis, é necessário relembrar que após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Neste período, Asa era o rei que governava a parte sul, segundo a vontade de Deus, implementando diversas medidas justas. Porém, o lado norte estava passando por uma crise política. Os reis não seguiam a vontade de Deus e duravam pouco tempo no trono. No capítulo 16, é possível notar a diferença entre a longevidade do reino de Asa, que governava o sul, em relação aos demais reis que governavam o norte. Acompanhe a cronologia. No 20º ano do reinado de Asa, ao sul, Baasa começou a governar o norte. Porém, Baasa ficou no trono apenas 2 anos e foi sucedido por seu filho Elá. Então, no 22º ano do reino de Asa ao sul, Elá começou a governar no norte. Porém, semelhante a seu pai, seu reino também durou apenas 2 anos. Um homem chamado Zinri, o qual era um dos chefes do exército, conspirou contra ele e durante uma festa covardemente o assassinou. Percebe a diferença? Enquanto que ao sul, Asa buscava ser um rei obediente à vontade de Deus, seu reino era duradouro e estável. Porém, ao norte, onde cada rei que se levantava era pior que o anterior, os reinados eram curtos e efêmeros. No caso de Zinri, o que covardemente assassinou o rei e traiçoeiramente tomou o trono, veja o período de seu reinado conforme registrado no verso 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Veja o contraste entre 2 reis. O primeiro, que buscou obedecer a Deus, teve uma carreira duradoura, enquanto o segundo, por construir sua jornada marcada pela desonra e morte, subiu ao trono apenas por 7 dias. Quando observo o cenário descrito neste capítulo, fico pensando que mais importante do que alcançar o sucesso é a jornada até ele. A vida não é um vale-tudo. A escada da desonestidade é insegura e não pode manter seu dono por muito tempo no topo. Somente a vitória alcançada de forma justa é que pode gerar frutos duradouros.